Boa tarde a todos e todas, tudo bem? Estamos mais um evento aqui da nossa subseção da Leopoldina. Me chamo Alessio Casubá, sou vice-presidente da subseção. Felizmente, o doutor Alexandre Aguilar não pôde comparecer, que é o nosso presidente. Deixou um abraço para Vossa Excelência, né? E hoje nós temos um tema muito importante, que é a importância da petição inicial e do juizado especial civil como facilitador de acesso à justiça. Eu não posso deixar também de agradecer e parabenizar o Dr. Jefferson, presidente da Comissão de Juizados Especiais, que sempre traz pessoas de grandes quilates para fazer palestra aqui na nossa subseção, e o Dr. Luiz Otávio, né, que está sempre na nossa casa, também habilitando esse evento. Eu vou passar a palavra ao Dr. Jefferson, que vai fazer as honras ao Dr. Alexandre, por favor. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde, meus amigos, advogados e advogadas presentes, que disponibilizaram um tempinho aí da agenda de vocês para prestigiar esse evento de tamanha importância para a advocacia. Agradeço a presença da presidente de comissão, doutora Maria Loureiro, comissão de metodologia. Agradeço também a presença da doutora Humilde, presidente de comissão de proteção e defesa dos animais. É uma honra tê-los vocês aqui conosco. Eu sei que a dificuldade, né, que todos têm aqui de estar presente numa sexta-feira à tarde, mas foi um evento pensado com bastante carinho em decorrência da importância, né? A nossa comissão, durante um tempo, ela conversou para poder definir qual seria o tema mais importante para a advocacia. E nessas reuniões que a gente tem aí pelos fóruns com o magistrado, o que mais a gente escuta é a dificuldade que o juiz tem dele julgar uma determinada causa. Porque muitas das vezes, quando ele vai lá no pedido, e ele vai correlacionar o pedido com os fatos, não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com a causa de pedir. Então, eu entendo que é um tema de suma importância para a advocacia, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade para a sociedade, porque a gente está lidando com direito alheio. Então, se a gente não tiver atenção numa petição inicial, então fica muito difícil de reverter alguma coisa lá na frente. Então, nós convidamos ninguém melhor para poder discorrer em relação ao tema do que um juiz de direito que atua na área, né? Então, nós convidamos o doutor Alexandre Chini para poder falar a respeito do tema. Eu sei que isso vai ser de suma importância para qualificar, né? Para a gente levar para a sociedade uma advocacia qualificada. Tá bom? Agora eu passo a palavra para o Luiz Otávio. Boa tarde a todos. Também quero agradecer. Só um minuto. Pronto. Quero agradecer a todos, tá, por ter disponibilizado esse tempinho aqui para a gente, inclusive para o juiz que está aqui para poder também esclarecer tudo para a gente, né? Então vamos lá, sem mais delongas, porque também estou muito ansioso para ouvir a palestra do doutor. Vamos lá. O doutor Alexandre Chini Neto, ele já é juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, professor da graduação e da pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira, a Faculdade Universo, professor honorário da Escola Nacional de Notários e Registradores, a ENOR, ex-presidente, vice-presidente e secretário-geral do Fórum Nacional de Juizados Especiais Civis, o FONAGE, foi membro da Comissão de Mecanismos Alternativos e Restauradores de Resolução de Conflitos e Tribunais de Tratamento de Álcool e Drogas da Cúpula Judicial Ibero-Americana, o CUMBE, membro do Fórum Permanente de História do Direito, do Fórum Permanente de Métodos Adequados de Resolução de Conflitos e do Fórum Permanente de Direito Notarial e Registral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE. Foi juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ, e da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, a STJ, de agosto de 2018 a agosto de 2022. Então, com essa breve apresentação, eu passo a palavra para o doutor para começar essa nossa palestra. Bom, eu queria saudar a todos e agradecer o convite da subseção para poder transmitir alguma coisa que a gente sabe. Então, eu queria agradecer ao Alésio, ao Jefferson, ao Luiz Otávio por essa oportunidade.
e dizer que eu, durante muitos anos, né, de 90 até 98, eu atuei de forma intensa na advocacia, trabalhei em um escritório de advocacia e conheço muito bem a profissão, pretendo voltar para a advocacia em breve e sei das dificuldades. Você, além do conhecimento técnico que você tem que ter para ser diferente dos outros, você ainda tem que fazer a captação do cliente, né? A pior coisa que tem na advocacia é o cliente, né? Se a gente não precisar do cliente, é ótimo, mas infelizmente você tem que ter o cliente, né? Que fica ansioso, enfim. A advocacia é muito difícil, muito difícil mesmo. Você tem uma banca de advocacia que se sustente, então você tem que estudar muito, você tem que correr muito atrás para ser diferente. Bom, e vocês são diferentes porque estão aqui, né? Para a gente poder compartilhar alguma coisa. Esse tema, né, que me surpreendeu, a importância da petição inicial nos juizados especiais cíveis, né? A petição inicial é o início de tudo, então ela tem importância em qualquer um dos sistemas. Mas nos juizados especiais cíveis, ela tem uma outra característica, que está lá no artigo 14. Mas antes da gente tratar desse tema, eu queria fazer uma abordagem, uma reflexão sobre o próprio sistema dos juizados especiais cíveis, que é muito mais importante do que os senhores saírem daqui, até porque aqui todo mundo sabe fazer petição inicial. Quem não sabe, não veio. Quem não está interessado em saber como é que faz. Entendeu? Então, é muito mais importante do que isso, até porque, como eu disse, todos aqui sabem como deve se proceder, como se dirigir, quais são os elementos que você tem que colocar, qual a diferença de causa próxima e remota e de pedido, enfim, como tem que ser a narrativa. A gente tentar fazer com que o sistema funcione de acordo com ele foi elaborado para funcionar. Hoje não é o que ocorre. O juizado especiais cíveis, ele vai fazer agora em setembro 30 anos, mas na verdade não tem 30 anos. Porque se você for pegar a lei do juizado de pequenas causas, é uma cópia exata. O que mudou? Quem pode propor ação, no artigo 8º, qual é a competência do sistema dos juizados, a forma de como você faz a comunicação dos atos processuais e a execução, que não tinha execução na lei dos juizados de pequenas causas, né? Você fazia execução, era na vara civil. Enfim, então, o que a gente tem que entender? Que existem princípios que norteiam o sistema dos juizados e que a gente não pode abrir mão dele. Então, onde estão esses princípios? No artigo 2º, não, né? Lá tem critérios. Os princípios estão na Constituição. No artigo 98 da Constituição, inciso 1º, está lá dizendo que a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados, então, eles criaram juizados especiais cíveis. Eu vou ler aqui, porque... O que diz o artigo 98? A União, no Distrito Federal, nos territórios e nos estados criarão juizados especiais cíveis providos por juízes togados ou togados em lei. Então, tem a figura do juiz-lei, né, que está prevista na Constituição 90, de 1988. Então, para que esse juizado foi criado? O juizado, então, provido por juízes togados em leis, com a competência para conciliação. Então, a primeira competência do juizado especiais cíveis é a competência de tentar fazer com que as partes cheguem à solução do conflito de forma, cada uma, seja pela conciliação, seja pela transação, ou seja, qualquer outra forma de composição de conflito através de um procedimento conciliatório. Então, a primeira competência do juizado não é de 40 salários mínimos, ou aquelas que estão no artigo 3º, é a competência de conciliação. A conciliação é que, inclusive, ela fixa a competência do próprio sistema dos juizados, ao contrário do que algumas pessoas escrevem e dizem por aí. Então, a primeira competência dele é de conciliação, depois é de julgamento, e a execução das causas cíveis, né, de menor complexidade, das infrações penais de menor potencial ofensivo, sendo possível, na forma da lei, a solução que seja a transação e o julgamento dos seus recursos por turmas recursais compostas de juízes de primeiro grau. Essa que é a estrutura dos juizados especiais cíveis.
E essa como a gente deve pensar. Então, o rito é o rito sumário, mediante um processo que a Constituição fala, mediante um processo sumário e oral. Então, nós temos 3 princípios constitucionais. O princípio da consensualidade, o princípio da oralidade e o princípio da sumariedade, que é o rito sumário. Então, esses são os princípios constitucionais. Conciliação, rito sumário e oralidade. Ponto final, acabou. Então, tudo que se desenvolve nesse sistema se desenvolve através desses 3 princípios. O rito tem que ser o sumário, o objetivo é conciliar e o procedimento é oral. Oral no sentido da simplificação dos ritos, de você não ter preclusão nos juizados especiais cíveis. Então, determinadas situações processuais que ocorrem na vara civil não ocorrem nos juizados especiais cíveis porque não há preclusão. Tudo a gente vai discutir lá no eventual recurso inominado, quando se for discutir lá, porque não há preclusão. Bom, então esse é o primeiro ponto. Então, o que a gente tem que entender? Que a conciliação, como princípio constitucional, ela, como está lá no artigo 3º, nós podemos propor uma ação de qualquer valor nos juizados especiais cíveis. R$1 milhão, R$2 milhões. O objetivo é conciliar. Então, o parágrafo 3º, ele diz que se não for possível a conciliação, aí você então tem que reduzir o valor da causa até a alçada. É isso que ele está dizendo. Mas, muito bem, a conciliação, como busca de solução alternativa de conflito, ela não é uma novidade da Constituição de 1998. Esse ar-condicionado, acho que ele vai decolar, entendeu? Pode diminuir um pouco aqui, que eu sei que a olaria é quente, mas não precisa ficar um ritmo polar. Então, a conciliação é uma busca eterna de todos os povos, né? Se você pegar, tem um livro que é Mediação de Conflitos e Julgados de Paz, de um professor português, agora me foge o nome, que ele bota como a fonte mais remota que ele encontrou o Código Visigótico, que é o Código Visigótico de 1654, né? Então, ali já tinha a função do juiz conciliador. Então, se você pegar nas ordenações afonsinas, tem um artigo que diz assim: o juiz deve muito trabalhar para trazer as partes à concórdia, porque isso é de necessidade e virtude. Então, a conciliação está ali. Se você for pegar a Constituição do Império de 1824, você tem o artigo 160, 161 e 162. Vocês entrem aí no Google e dêem uma olhada nesse artigo. Então, ele traz da arbitragem no 160, depois ele trata no 161 da conciliação prévia. O texto diz: não se iniciará processo algum sem que antes se tenha tentado a reconciliação entre as partes. Ou seja, uma das condições da ação para você propor uma demanda contra alguém era você antes ter tentado a conciliação. E quem faz essa conciliação? Está lá no 162. O juiz de paz, que tinha essa função de fazer a conciliação entre as partes. Então, você procurava o juiz de paz, tentava fazer a conciliação, não conseguia, aí você podia propor ação. Se você fosse propor ação direta, hoje se discute, tem projetos de lei que tratam da conciliação prévia, como uma das condições. A alteração do Código de Processo Civil, não me lembro qual é o texto agora, mas se vocês procurarem também na internet. Isso não é uma novidade. Isso já existia na Constituição do Império de 1824. Essa Constituição ela é repetida depois. Dom Pedro I vai para lá, vira Dom Pedro IV e outorga lá a Constituição de 1826 em Portugal. E lá surge os julgados de paz, que existe até hoje, que é um sistema tipo o nosso, juizados especiais cíveis. Então, para ver a importância histórica da conciliação. E a conciliação prévia, como uma das constituições da ação, só sai com a República. Quando sai do Império e vai para a República, o primeiro decreto que ocorre é tirando a conciliação como uma das condições da ação. Enfim, a Resolução 737 de 1850, que é o primeiro Código de Processo Civil, tem a obrigação da conciliação. O Código Ribas também tem, e depois no de 39 não tem, no de 73 não tem, 2015 também não tem.
Mas, enfim. Do mesmo modo, o rito sumário, ele é de 1300 não sei quanto. Ele é do século XIV, ele é da bula papal, Clemente V, ou IV, ou VI, ele instituiu o procedimento sumário como o rito que deveria se desenvolver o processo canônico, que se espalhou pela Europa e, bom, foi embora, chegou até aqui, onde nós estamos. Então, o rito sumário também é uma necessidade histórica. Então, nós temos hoje um processo sumário que tem o objetivo de conciliação com princípios constitucionais. O que a gente vê hoje? As audiências de conciliação estão sendo suprimidas e o rito está se ordinarizando. Então, a estrutura como ela foi criada, ela praticamente está desaparecendo. Os juizados especiais civis, como ele foi idealizado. Então, se a gente pegar lá o texto da lei dos juizados especiais de pequenas causas, era 7.200 e alguma coisa, que eu não me lembro o número dela, mas eu anotei aqui. E pegar o texto dessa lei, a 9.000 de 2000, a 9.099 de 95, você ler artigo por artigo, você vai encontrar meia dúzia de alterações. E são só essas alterações que tem. Não tem mais nada do que isso. Então, a lei não vai fazer 30 anos, porque ela é de 84. Então, ela está fazendo quase, daqui a pouco faz 50 anos. Então, ela está ultrapassada, ela precisa ser melhorada, mas, enfim, os princípios, esses que eu disse, têm que ser respeitados. Bom, então, é isso que a gente tem sempre que pensar quando a gente vai falar sobre qualquer dispositivo da Lei 9.099, que ela tem um fundamento constitucional, que ela é uma reprodução de uma lei de 1984, né, porque a lei do juizado de pequenas causas ela foi idealizada depois de uma pesquisa, o Ministério da Desburocratização. Então, isso vem lá de 1979. O Hélio Beltrão, que era o ministro da Desburocratização. Então, ele fez uma pesquisa e descobriu que os problemas do judiciário eram a falta de acesso, morosidade e incapacidade de executar os seus julgados. Praticamente o que a gente tem hoje. Se a gente for fazer uma pesquisa aí, vai ser a mesma coisa. A acessibilidade pode ter melhorado, mas a demora no julgamento, e, sobretudo, a ineficiência na execução, que é o maior problema, persiste até hoje com glória e vai embora, brilhando por aí. Então, ele mandou uma mensagem para o Congresso Nacional, que é 133 de 83, que depois virou o projeto de lei 1950, que depois vira a lei de juizado de pequenas causas. Então, ali tem todas as discussões sobre esse tema, sobre competência, o recurso nominado tinha nome, por que tiraram o nome, porque hoje é só o recurso da sentença caberá recurso. Então, tudo que vocês quiserem se aprofundar, é só pegar o projeto de lei e ler todas as discussões plenárias que tem lá. Porque depois só foi a cópia que foi feita, porque quando foram regulamentar a Constituição, o Nelson Jobim fez um projeto de lei, foram 8 projetos que foram apresentados. Então, o Nelson Jobim apresentou o projeto dele, que tinha a parte civil e a parte criminal. O Michel Temer apresentou o projeto dele, outros, Gonzaga Patriota, um monte de gente apresentou. E o Ibrahim Abiaque, que era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, pegou os 2 projetos, o do Nelson Jobim e o do Michel Temer, e juntaram um ao outro. Então, do artigo 1º ao 59, a redação é toda do Nelson Jobim. Do 59 até o final é do Michel Temer. Tanto é que a mesma lei não conhece do agravo de instrumento e o recurso não tem nome. E na outra parte criminal tem o recurso em sentido estrito e o recurso é apelação. Porque, assim, são 2 textos que se colocaram por um acordo que foi feito. Tirou a parte criminal do Nelson Jobim e colocou do Michel Temer. E essa é a nossa lei. Agora, na exposição de motivos do ministro, na época, o deputado Nelson Jobim, ele coloca que, em razão do sucesso da lei de juizado de pequenas causas, o texto foi reproduzido com determinadas alterações. Aí bota as alterações. Aumentou a competência, né? Antes era até 40 salários mínimos e só isso. Você só tinha razão
do valor da causa. Hoje, a competência é em razão do valor da causa, em razão da matéria. Então, você tem lá, no artigo 3º, juizado especial civil competente para conciliação, não sei o que, não sei o que lá. Do seguinte modo, as causas até 40 salários mínimos. Aí depois vem ação de despejo para uso próprio, depois vem ação possessória até 40 salários mínimos. Aí você tem, então, a ação possessória, em razão da matéria, até 40 salários mínimos, em razão do valor da causa. Então, você já tem competência mista. E depois você tem a competência do artigo 275 do Código de Processo Civil, de 73, né, que está em vigor pela regra de ultratividade do artigo 1060 do Código de 2015. Bom, então, esse é o panorama que nós temos hoje. A lei é essa que nós temos. Antiga, lei já um pouco ultrapassada, mas que a gente tem... Então, vamos à petição inicial. Esse que é o tema aqui. Bom, a petição inicial está lá no artigo 14. O que o artigo 14 diz? Bom, que o processo ele vai se iniciar com a apresentação do pedido, né? Que ele pode ser escrito ou oral. Tá bom. A Secretaria do Juizado. Já é um sistema diferente. No texto da lei do juizado de pequenas causas era escrito ou verbal. Então, a Comissão de Constituição e Justiça lá trocou, porque entendeu que a verbalização de um raciocínio pode ser de forma escrita ou de forma oral. Aí trocou o verbal por escrito. Bom, então o pedido ele constarão de forma simples em linguagem acessível. Então, aqui, o que você vê? Tem a simplicidade de como você faz a sua petição inicial. Ela tem que ser de forma simples e em uma linguagem acessível, porque toda a ideia do sistema é de acessibilidade. Então, é de democratização do poder judiciário. Então, a pessoa pode vir sem advogado, nas causas até 20 salários mínimos. Essa aí é o ideal. E se você pegar da instalação até hoje, e pegar o fluxo inicial das distribuições das ações, lá no início, você tinha mais distribuição feita por pessoas sem advogado. E aí, depois, as linhas vão se juntando até que hoje, a maioria, poucas pessoas propõem ação sem assistência do advogado, que eu acho ótimo, porque o advogado conhece, pode esclarecer muito mais sobre as questões todas, não só processuais, mas de direito material, do que a parte que às vezes não tem conhecimento e às vezes não consegue compreender. E para o serviço judicial isso é muito ruim, porque a pessoa não consegue compreender qual é o resultado que tem e acha e sai de lá falando o que ele acha que aconteceu. Geralmente o que ele acha que aconteceu não aconteceu nada daquilo, né? Enfim, então, por que a linguagem tem que ser simples e de fácil compreensão? Porque ela é dirigida para quem? Para outra parte. Você não está fazendo a petição para o juiz. Você está fazendo para que a outra parte possa se compreender e se defender. Então, essa simplicidade, essa informalidade, ela é para outra parte que eventualmente pode estar sem advogado, que possa compreender qual é o seu pedido, como que ela vai se defender. É evidente que a simplicidade da linguagem não está dizendo que você precisa, que você não está dizendo que você pode se afastar da norma culta. Muito pelo contrário. Você tem que usar a norma padrão. Saber escrever de forma correta e a norma mais correta que tem, além de você saber as regras de ortografia, é conseguir botar o maior número de informação com menos parágrafo, com menos linha, o menos possível. Ser o mais claro. Não precisa fazer petição ficando contando um negócio que não termina, entendeu? Qual é o ponto? O que a petição inicial tem que ter? A narrativa do fato e os fundamentos jurídicos do pedido. É isso que você tem que ter. E o fundamento jurídico é até dispensável. E o pedido, pronto. São 3 elementos que ela tem que ter. Tem que ser direcionada para alguém. Tá? Você pega lá o artigo 319 do Código de Processo Civil, vai dizer lá. Tudo que está lá se aplica nos juizados especiais civis, tirando o valor da causa, essas coisas assim, enfim. Até as questões com relação à falta de informação que o advogado pode ter, outra parte pode ter, com relação à qualificação da outra parte. Tem entendimento nos juizados especiais civis, que não sei de onde que tiraram,
que você não pode fazer diligência para tentar identificar o réu, né? Porque lá o artigo 319, parágrafo não sei o que, diz que o juiz deverá colaborar, buscar a informação do réu para que se possa intimar e qualificar o réu e até dispensar essa qualificação se você tiver elementos suficientes de identificação do réu, como também deve, na petição inicial, sempre ter o princípio da boa-fé, que não vincula a narrativa dos fatos a eventual pedido. Então, isso está lá tudo no artigo 319. Se aplica. Então, não sei de onde que num sistema que busca a simplicidade, a informalidade, a economia processual, a consensualidade do rito sumário oral, você não possa facilitar o acesso do autor, dificultando a intimação, a identificação do réu. Se num sistema que não tem esses princípios todos, você consegue fazer isso. Também não consigo compreender aonde que diz que no artigo 55 do Código da Lei 9.099, o recorrente vencedor tem que pagar as custas e não recebe honorário de ninguém. Não sei, tem até um projeto alterando o Conselho Federal da OAB, tem vários enunciados que dizem o contrário, mas o artigo 55, só para dar um pulo aqui, não sei se vocês entenderam aonde eu quis chegar. Bom, enfim, ele diz o seguinte: a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custos e honorários de advogado. Tá tudo bem. Bom, então, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários do advogado, que serão fixados em 10% até 20%. Bom, então está dizendo que o recorrente vencido pagará as custas. E o recorrente vencedor? Quem paga os honorários dele? Ele pagará nada, ninguém pagará nada, porque você já pagou, você tem que antecipar as custas, você tem que pagar em 48 horas as custas. E ainda pior ainda, se chegou a um entendimento no juizado especial civil, você não pode complementar as custas. Então, se eu vou propor eu vou no juizado especial civil, porque eu sou leigo, né? Eu vou lá, faço um recurso, erro em centavos, eu não posso complementar. Agora, eu sou um cara milionário, estou defendendo uma causa de milhões, e aí eu erro o valor da causa, não sei quanto, ele paga 200 mil reais de custo, eu erro 10 mil reais, o juiz tem que me intimar, aí eu não complemento, aí manda ele na minha casa, aí manda ele dar uma coça em mim, aí ele paga o dinheiro. Aí no juizado não pode. Cadê a informalidade, simplicidade, acessibilidade? Entendeu? Não tem cabimento isso. Lógico que se aplica essa regra, mas não se aplica. Não pode. Isso para mim está mais ligado à política judiciária do que à solução de conflito. Como aqui no artigo 55. Quem vai pagar os honorários do recorrente vencedor? Eu estou parado no sinal de trânsito, aí vem um cara, bate atrás do meu carro. Aí eu tive um prejuízo de R$500 na lanterna do meu carro. Aí eu vou propor uma ação e o juiz julga improcedente. Bom, aí eu falei, não, porra, aí ele bateu atrás do meu carro, tem câmera, filmou, tá tudo filmado, não tem cabimento negócio. Aí eu vou pagar R$1.000 e tantos de custas. Aí vai para a turma recursal, realmente está filmado, tem direito, está tudo certo. Você ganhou um processo, toma seus R$500, acabou. Qual foi o meu benefício econômico? Zero. Eu tive um prejuízo de R$600, R$700. Então, aquele que tem um direito e vai buscar o direito no judiciário, ele não pode sair de lá com prejuízo. Eu entrei para buscar R$500 e saí no prejuízo de 600. Alguém tem que pagar isso. Quem tem que pagar isso? É outra parte, é a regra geral de sucumbência. Está no Código de Processo Civil. Então, não precisa nem estar na Lei 9.099. Não precisa, a interpretação é essa. O recorrente vencido, pagar as custas, porque o objetivo é que não tenha recurso. Tanto é que se ele entrou sem advogado, ele foi ali e para recorrer tem que ter um advogado. E aí ele está dizendo, olha, quando você propôs ação, você foi dispensado do pagamento das custas. Não antecipou nada. Agora, você para recorrer tem que pagar as custas que foi dispensado, mais o porte de remessa, porte de retorno, e se você perder, você ainda vai pagar os honorários. Vai querer? Eu quero. Pronto. É isso. É só para inibir o recurso. Agora eu não, eu tenho direito. Eu tenho direito, mas para buscar o meu direito, eu perdi R$600 nessa história aqui do carro. Então, isso parece para mim que tem sentido.
Nem para mim, nem para que eu venda, né? Porque eu disse a mesma coisa que eu disse para o ministro Fux, para o ministro Salomão, enfim, para um monte de autor. Mas vai ter que ter uma alteração legislativa que isso seja feito dessa forma. Mas voltando aqui à petição inicial. Artigo 14. Então, a linguagem tem que ser simples, né? E você tem que qualificar as partes. Então, você na qualificação das partes, por que você não pode usar aquele auxílio do artigo 319, que é o Poder Judiciário, ir atrás também para tentar te ajudar a qualificar, porque o objetivo é que você resolva o seu problema da forma mais acessível, mais barata, tirando vamos dizer assim, da justiça ordinária, essa que tem um peso maior, uma dificuldade maior, um custo maior, né? Você então vem para o sistema que é muito mais rápido, se propõe a isso, pelo menos. Essa é a ideia da Constituição. Bom, você vai ter que botar o fato e os fundamentos de forma sucinta. Então, como é que você faz isso da forma mais clara e objetiva? Você tem que pensar aqui nos fatos, você tem que botar duas coisas. A causa próxima e a causa remota. E aí a gente lembra, causa próxima é onde nasce o seu interesse de agir. E a causa remota é onde nasce o seu direito. Então, vamos supor, você tem um contrato de locação, é onde nasceu o seu direito. Você tem direito a uma ação de despejo, porque você tem um contrato de locação. Mas essa ação de despejo, ela só vai nascer o interesse de agir se o seu inquilino não pagar o aluguel. Pronto. Então, eu não posso propor uma ação por falta de pagamento se o inquilino está pagando todo mês direito. Então, onde nasce o direito? No contrato. Está lá. Agora, o interesse de agir é quando ele deixa de pagar. Então, a gente tem que, toda a petição, tudo, você tem que botar a causa próxima e a causa remota. Onde está o meu direito? Ele nasceu aqui, com o contrato. Ele nasceu com o acidente de trânsito que eu tenho que fazer, eu tenho que ser reparado. E o meu interesse de agir, a partir do momento que ele não paga, que ele não repara. Então, eu não posso propor uma ação contra essa pessoa que bateu no meu carro. Olha, ele bateu no meu carro, eu quero a lanterna. Mas ele me pagou a lanterna. Então, não tem sentido. Você não tem interesse de agir, o cara te pagou a lanterna, então não tem sentido. Então, você tem que fazer de forma sucinta, botar, e só precisa desses dois elementos. Causa próxima e causa remota. Onde nasce o meu direito e onde nasce o meu interesse de agir. Pronto, o cara vai ter tudo, o juiz vai ter tudo, todo mundo vai ter tudo. Isso é muita coisa. E os fundamentos jurídicos, está nesse artigo, está naquele artigo. E se você errar o artigo, está ótimo também, porque se você colocar o artigo certo, o juiz pode errar no artigo errado, porque também não está vinculado a nada disso. E o pedido no juizado de especiais cíveis, que ele pode ser, ele tem que ser certo e determinado, né? Não é ou, né? O Código de Processo Civil, ele consertou o Código 73, que fala, ele tem que ser certo ou determinado. É certo e determinado. Certo, com certeza, é o objeto que você quer. Eu quero uma indenização em dinheiro. Eu quero, então, em dinheiro. E determinado, eu quero 10 mil reais. Então, eu quero um dinheiro e a quantidade de 10 mil reais. Então, tem que ser isso. Bom, mas eu posso fazer pedido genérico no juizado de especiais cíveis. Então, você tem o Código de Processo Civil, que ele trata de 3 hipóteses de pedidos genéricos. Quando você tem universalidade de bens, quando você não pode determinar naquele momento quais são o valor daquele bem, ou quando depende de uma liquidação em razão de informações que a outra parte vai fornecer. Tem universalidade de bens, o inventário é uma hipótese de universalidade de bens. Né? Quando você não pode determinar no momento, você sofreu um acidente de carro e você ainda não sabe quanto é que vai ser a indenização, se você vai ter dano moral, se você vai ter dano estético, se você vai ter, enfim, tratamento médico, você não sabe ainda, mas você já pode propor ação. E quando eu dependo de uma ação da outra parte? Uma ação de prestação de contas. Você propõe uma ação dizendo que ele tem que me prestar contas, diz qual é o período, o juiz vai dizer que tem que prestar contas, aí depois, então, ele vai prestar contas, só ao final vai saber se a parte tem crédito ou não. No juizado de especiais cíveis, nós só podemos propor uma ação se você não puder, naquele momento,
identificar. Então, a hipótese do parágrafo 2º. Aí é o artigo... Vamos lá, quem está com a mão de cabeça aí? Mas eu fiz uma cola aqui. Bom, que trata lá da prova... Vamos aqui... Que trata lá do pedido de genérico. Então, é o inciso 2º. É quando eu não posso inicialmente definir qual é o valor. Então, dano moral, você pode pedir outras coisas. Mas universalidade de bem e uma outra circunstância que dependa da resposta do réu, não é possível. Então, essa é a única hipótese que você pode pedir. Então, se você tem esse conceito, você sabe quais são os princípios, não tem como você errar em fazer uma petição inicial no sistema que foi feito para facilitar o acesso à justiça. Outra coisa que a gente tem que lembrar, por exemplo, é que a Lei 9.099, ela não proíbe perícia. Não está escrito, não é possível perícia. O que ela diz é o seguinte, se você tiver alguma situação que torne inviável o rito, porque lá no artigo 273 do Código de 73, o rito sumário, ele era convertido em ordinário quando aquele procedimento se tornasse ineficiente para dar solução àquele caso. O processo não era extinto. No juizado especiais cíveis, lá no artigo 51, ele tem a primeira hipótese, não comparecimento do autor. A segunda hipótese, quando o rito foi incompatível com o sistema do juizado especiais cíveis. Ou seja, tenho que fazer uma perícia e o juiz vai extinguir o processo. Dizer, olha, aqui é a incompetência do juizado porque a perícia é complexa. Mas na lei não está escrito isso, que é proibido perícia. Então, para você fugir disso, tem lá a regra do artigo 464 do Código de Processo Civil, que trata de perícias técnicas simplificadas. Então, o que é isso? Ou você vai levar o perito para fazer uma narrativa, ou ele te dá um laudo. Então, sempre quando você vai fazer vai propor alguma coisa no juizado especiais cíveis, que eventualmente possa cair nessa discussão, então é bom que você junte um laudo fundamentado e que você, eventualmente, já arrole esse técnico para que ele possa participar da audiência. Uma circunstância que você tem no juizado especiais cíveis que você não tem na vara civil é que você não precisa, eventualmente, né, como diz a lei, falar quais são as provas que você vai apresentar. Você não precisa dizer, porque todas as provas serão apresentadas em audiência. Só que se você não bota nenhum elemento, você corre o risco do réu não ter como responder nada e ter que marcar uma audiência. Enfim, ele vai ter que também contestar e, eventualmente, até fazer um pedido contraposto com relação àqueles documentos, enfim. E ele também não vai conseguir contraditar as testemunhas. Então, eu acho que seria muito mais interessante você, além daqueles documentos que são obrigatórios à propositura da ação, por exemplo, você vai fazer uma ação de despejo, você não vai ser de despejo, você tem que juntar o contrato. Você vai fazer uma ação de divórcio, você vai ter que juntar a certidão de casamento. Você vai fazer um inventário, você tem que juntar um atestado de ordem. Esses são documentos. E qual é a diferença de um para o outro? Documentos necessários levam ao indeferimento da inicial. Extingue-se o processo. E documentos necessários a provar o direito, vai levar à improcedência. Então, o bom é que você já faça a sua petição inicial da forma bem clara, sim, simplificada, com todos os elementos do artigo 319 do Código de Processo Civil, e que você também traga logo os documentos que você vai juntar e, eventualmente, já indique as testemunhas. Elas precisam ser intimadas, serem intimadas, para que o réu, quando ele for oferecer a contestação e realizar a audiência, ele já também leve todos os elementos para que o processo não seja procrastinado, não tenha que marcar uma outra audiência. Enfim, até porque a gente tem que pensar que na solução do conflito, sempre o objetivo é a consensualidade. E por que eu digo isso toda hora? Porque eu posso propor uma ação de juizado especiais cíveis cobrando R$1 milhão da pessoa? Posso ou não posso? Hã? Não entendi nada.
Posso ou não posso? Não, mas não vai desistir de nada. Porque, olha só, mas pedir pode. E pode, porque pode. Porque pode, porque a lei foi feita para isso. A lei foi feita para facilitar, para tirar custos. Então, eu tenho eu sou credor de R$1 milhão. Bom, se eu for propor ação no juizado, e ele é devedor de R$1 milhão, ele sabe que está me devendo. Então, se eu for propor uma ação na vara civil, eu vou ter que pagar as custas, né, antecipadas. Se eu for propor uma ação no juizado especiais cíveis, eu não tenho que fazer nada. Então, eu proponho ação no juizado especiais cíveis. Bom, ela vai ser distribuída, ele vai receber o processo. Ele fala, eu quero pagar isso em 10 vezes. A proposta dele é 10 vezes. Ele vai chegar na audiência de conciliação, quero pagar em 10 vezes. Ótimo, vai pagar em 10 vezes, o juiz vai homologar o acordo e acabou, ponto final. Isso é assim que funciona. Aí ele diz o seguinte, olha, eu não quero pagar. Aí o juiz tem que virar para mim e falar o seguinte, olha, o senhor vai abrir mão do que exceder a 40 salários mínimos? Fala, não abro mão. Então, eles julgam extinto o meu processo e acabou. Pela incompetência. Agora, se eu falo, não, eu vou seguir, aí a lei diz que eu abri mão. Isso é assim que funciona. Ponto final. Porque a competência do juizado especial civil se estabiliza quando? Quando não há a conciliação. É assim que funciona. Quem está dizendo isso? Não sou eu. Quem está dizendo é a lei. Está no artigo 3º. Olha o que diz o artigo 3º. Os juizados especiais cíveis têm competência para a conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim definido. Ela vem lá. Aquela que exceda 40 salários mínimos. Aí, 275 do Código de Processo Civil de 73, que lá está no artigo 1062, dizendo que está em vigor. Aí tem lá um monte, um rol enorme. Se você propor uma ação dessa no juizado, está arriscado no juiz ainda indeferir, dizer que não cabe. Entendeu? Está lá escrito. Dano em prédio urbano não tem valor, porque o juizado especiais cíveis, o rito sumário era também em razão da matéria e do valor da causa, igual aqui. Então, o que está aqui é em razão da matéria. Não tem nada de limitação. Não obstante, você encontrar um monte de lugar dizendo que tem, enfim, mas não tem. Se tivesse, a lei diria. Porque diz assim, ação de despejo para uso próprio. Está limitando? Eu não posso despejar um apartamento na Vieira Soto de 10 milhões para eu morar, se for meu? Lógico que posso, está escrito aqui que pode. As ações possessórias sobre bens imóveis, então ele está dizendo que é ação possessória, reintegração de posse, manutenção de posse, mas aí ele diz, o valor não exceda 40 salários mínimos, então só pode ter 40. Está botando as duas. Então, ele não disse as enumeradas no artigo 275 do Código de Processo Civil que não excedam 40 salários mínimos. Se o legislador quisesse falar isso, estava escrito. Então, qualquer coisa que não está escrita é alguém que está inventando. Bom, aí vem. Parágrafo 3º. A opção pelo procedimento previsto nessa lei importará renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido nesse artigo. 40 salários mínimos. Aí vem lá, excetuada a hipótese de conciliação. Entendeu? Então, está excetuando a hipótese de conciliação. Posso fazer um acordo com ele para ele me pagar em 10 de 100. E homologa. E por que eu posso isso? Porque tem um outro artigo que diz o seguinte: a homologação de acordo extrajudicial de qualquer natureza ou valor poderá ser submetido ao juizado de especiais cíveis e vai ser homologado por sentença, valendo aquele título extrajudicial como título judicial. Então, como é que ele traz a conciliação como fundamento disso tudo? Aqui está no artigo 57, da lei. O acordo extrajudicial, acordo judicial que você fez no seu escritório. Né? Um acordo judicial que você fez, né, no seu escritório, de qualquer natureza ou valor. Lógico que a natureza ela tem que ser compatível com o sistema, porque a lei dos juizados excluiu várias ações que não podem. Direito indisponível, ação ligada a várias famílias, enfim, aqui não pode ser homologar um acordo que esteja natureza fazendária, enfim. Mas ele diz, qualquer natureza ou valor poderá ser homologado
no juízo competente, independente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. Então, quando que fixa a competência de juizados especiais civis? Quando você distribui? Quando você está no seu escritório, eu vou propor, não, é quando superada a fase de conciliação, não foi obtida a conciliação, então aí estabiliza a competência do juizado. E para estabilizar, ou você renunciou de forma espontânea, e se não renunciou, o processo tem que ser extinto e você vai para a vara civil, cobrar o seu crédito, ou a parte não renunciou, mas quis prosseguir, e aí a lei diz que você vai prosseguir. E a lei também diz que eu não posso condenar em valor superior ao valor de 40 salários mínimos, porque o que exceder não pode ser executado. Mas aí, com a exceção da conciliação. Então, essa compreensão desse sistema é que vai levar você a fazer uma petição de qualidade ou não. Porque se você está pensando só em vara civil, você vai fazer uma petição direcionada para a vara civil. É que eu não estou falando de quem não sabe fazer. Nós não estamos falando de quem não sabe fazer. Quem não sabe fazer não está aqui. Eu estou dizendo aqui, nós que sabemos fazer, pelo menos temos que... eu vou para os juizados especiais civis, então eu tenho que fazer uma coisa simples, que está direcionada a uma outra pessoa que eventualmente pode estar sem advogado. Dentro de uma compreensão de um sistema que tem a base, a consensualidade. Economia processual, que quer trazer o cidadão, que democratizou o poder judiciário. Por isso que me permite, na forma do parágrafo 3º do artigo 3º e do 71, resolver de forma consensual várias questões que eventualmente ultrapassam o valor da alçada e que tragam matérias que, mesmo não definidas no rol do artigo 3º, não sejam compatíveis com o caput que diz quem não pode propor ação. Quais são as ações que não podem ser objeto do sistema. Então, todas as outras, independente delas estarem no rol do artigo 3º, conforme está disposto no artigo 57, podem ser trazidas para o sistema. Essa é a ideia. Então, é muito mais simples, mas as pessoas vão complicando e precisamos a gente estar aqui discutindo esse tema. Então, eu queria muito agradecer aqui a oportunidade de estar travando essa conversa aqui com vocês. Espero que tenha acrescentado alguma coisa e sempre que for convidado, aqui estarei. Muito obrigado pela atenção de todos. E esse livro aqui você sorteia para alguém, que está ótimo. Convidar Vossa Excelência para a aplicação de sessão. Ótimo. Não falei de mais, está praticamente convidado. Mais uma vez, gostaria de agradecer o doutor também, ministro aqui, né, da autoria, o doutor Cantinho, vou também passar aqui para o doutor Alexandre Vilaça para explicar. A nossa comissão de sessão também se sentiu honrado, a presença do senhor aqui no segmento, foi bastante esclarecedora, e a advocacia ela precisa disso. Ela precisa estar sempre aqui na OAB, se qualificando, e como eu falei lá no início, só assim a gente vai conseguir prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Eu sei que o nosso tempo é curto, a gente tem a nossa demanda do dia a dia, mas isso é muito importante para a nossa qualificação profissional. Mais uma vez, eu agradeço. E para materializar nesse momento, a gente tem um certificado aqui do palestrante, que a gente vai entregar nesse momento para a nossa excelência. Mais uma vez. Obrigado.